conhecerão. Hoje é um culto missionário. E essa palavra, queridos, está em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Eu estou lendo Hebreus. E quando eu cheguei nesse texto, o Espírito Santo falou, essa é uma mensagem. E essa mensagem, queridos, ela ecoa por toda a Bíblia Sagrada. Esse é o grande propósito de Deus. Quando Ele levantou um povo no meio de um povo. Quando Ele levantou uma nação. Não é que Deus aqui queira ser conhecido no sentido de ser famoso. Não. Nós vamos entender o conhecimento verdadeiro de Deus. O que é que Ele traz na vida humana? Quando o texto de Hebreus, ele está dizendo, ele está falando a respeito do sumo sacerdote, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus. Ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E aqui nós podemos perceber que anteriormente na antiga lei havia sido feito um pacto, mas esse pacto não foi perfeito, ele foi quebrado pelo homem. E agora o Senhor, ele levanta um sumo sacerdote perfeito, não na qualidade dos anteriores, que eram homens como os demais, mas agora Jesus Cristo. E ele vai falar nesse texto que diz o Senhor, eu porei as minhas leis, no versículo 10, na mente. Aqui é o conhecimento verdadeiro de Deus. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. É o que Davi falou anteriormente. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A lei do Senhor, querido, ela deve estar no nosso entendimento e no nosso coração, escrito. E o Senhor diz, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Você se considera povo de Deus? Você é do Senhor? Você faz parte do rebanho? Você é ovelha e Ele é o seu pastor? Nós temos, querido, um bom pastor, um sumo sacerdote. Lá no início ele está declarando isso. Temos um sumo sacerdote, tal que está sentado à destra do trono da majestade dos céus. Esse é Jesus de Nazaré. Queridos, nós vamos observar uma coisa. No versículo 11 ele diz, e eles não ensinarão. Porque não seria mais necessário. Porque o conhecimento de Deus, querido, ele vai ser em maior proporção cada dia que passa. Ele tende a crescer, a aumentar, a um ponto que não vai mais necessitar, como anteriormente, na antiga lei, o ensino. Por quê? Porque está dizendo, cada homem ao seu próximo, não vai precisar. Porque nem há um seu irmão dizendo, conhece o Senhor. Ei, você precisa conhecer o Senhor. Mas conhecer o Senhor não de ouvir falar, mas se aprofundar neste conhecimento de Deus. Chegarão dias que não será necessário. Por quê?
o Senhor está falando, está dizendo, porque todos me conhecerão. Está ali. Porque todos me conhecerão. Você crê, amados? Desde o menor até o maior. Todos. Do grande ao pequeno. Do rico ao pobre. Do que tem muito conhecimento secular, daquele que não tem. Todos conhecerão ao Senhor. Queridos e amados, e a promessa do Senhor é que Ele será misericordioso com as suas injustiças, com os pecados, com as injustiças que os homens cometeram anteriormente. E as suas iniquidades o Senhor diz que não lembrará mais. Então aqui nós estamos vendo que o autor, ele escreve e transmite a fala, o pensamento de Deus, a revelação. E nós entendemos que esses dias, eles são dias que se aproximam. Amados, isso é o verdadeiro conhecimento de Deus. Deus anteriormente havia escrito suas leis para o seu povo, mas agora Ele escreve as suas leis no povo. As primeiras leis, quando Moisés foi ao monte, que ele trouxe, foi o próprio Deus que escreveu aquelas leis para o povo em uma tábua de pedra. E essas tábuas foram quebradas. Mas aqui, querido, ele está revelando que não necessariamente será preciso que essas leis estejam escritas em tábuas, porque elas estarão escritas no coração humano. Olha a profundidade. É diferente. Porque as leis do Senhor, elas precisam estar escritas no nosso coração. Neles, nas pessoas. Ele lhes dará entendimento para conhecer e crer em suas leis. O homem precisa, querido, desse entendimento, deste conhecimento. E aí nós vamos ver a ação do Espírito Santo trabalhando para que isso venha acontecer. Ele lhes dará memória para retê-las, coração para amá-las e consciência para reconhecê-las. Olha aqui a diferença. Deus lhes dará coragem para professá-las e poder para colocá-las em prática. Muitos conhecem de ouvir, mas não têm poder para colocar em prática. Até desejam, até querem, mas não conseguem colocar, porque falta-lhes o poder que é dado pelo Santo Espírito do Senhor. Para o povo, porque o povo precisa, querido, chegar ao nível de conhecimento, de amá-lo. Amá-lo. Como o primeiro mandamento nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, para honrá-lo e obedecê-lo em todas as coisas. Quando as leis do Senhor, elas estão escritas no coração humano, esse ser humano, ele passa agora a honrá-lo, a amá-lo e a temê-lo. E não haverá dificuldade para obedecer ao Senhor. Até porque o Senhor, ele diz: os meus mandamentos não são pesados. Deus jamais vai exigir ou querer alguma coisa de nós, porque Deus, ele não exige, ele deseja que voluntariamente você chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que você o ame acima
de todas as coisas, seguindo as advertências do Senhor, conformando-se com seus mandamentos, estarmos comprometidos com o nosso Deus, e assim o nosso Deus nos capacitará para assim fazermos, andarmos em suas leis, o obedecermos, o amarmos. Isso verdadeiramente quando nós tivermos o conhecimento de Deus. Todos me conhecerão. Porque, queridos, no versículo de número 11 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: que o conhecimento de Deus, querido, ele será tão poderoso, o avanço, o acréscimo na vida de todos os cristãos. É isso que ele está revelando na sua palavra. E aí vem para nós hoje, nós que estamos aqui neste culto, você que está acompanhando esta palavra, verdadeiramente nós conhecemos o Senhor? O que é conhecer o Senhor? O que seria para nós conhecermos o Senhor? Querido, nós só podemos conhecer a Deus. Até teve um homem muito conhecido, que foi João Calvino, que disse que nós conhecemos um pouco de Deus porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou ao homem. Mas como conhecê-lo? Como é possível? Através da Bíblia Sagrada. O homem que procura conhecer a Deus fora da Bíblia Sagrada, ele vai ter um conhecimento e um entendimento distorcido. É onde surge a heresia, as falsas doutrinas e religiões. Quando o homem procura o conhecimento fora das Escrituras Sagradas, o homem não pode dizer que conhece a Deus fora das Escrituras Sagradas. Ela é o começo de tudo para o aprofundamento do conhecimento de Deus. Isto aqui é importante, queridos. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 14. A palavra de Deus vai nos falar o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que é tão importante o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento de Deus, querido, ele liberta o homem. O conhecimento de Deus, ele muda a vida humana. O conhecimento de Deus, ele traz a verdadeira paz. O conhecimento de Deus, ele traz a plenitude na vida humana. O conhecimento de Deus, ele preenche o homem por completo. E quando o homem não conhece a Deus, ele vive inquieto. Ele vive à procura de algo que eu possa satisfazer. E como ele não tem o conhecimento de Deus, ele procura satisfações em coisas efêmeras, em algo que vem lhe preencher, mas que traz um vazio ainda maior. Queridos, o Espírito de Deus, ele traz o conhecimento de Deus. Em 1 de Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 12, há um texto até maior, desde o 9 a gente pode ler, que diz o seguinte: mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo, querido, ele leva as pessoas a conhecerem as coisas do mundo, as coisas seculares. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus.
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você só vai conhecer o Deus que a Bíblia Sagrada descreve e mostra a partir da revelação do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é quem conhece a Deus. É Ele que conhece as profundezas de Deus. E é Ele que revela ao homem. O próprio Jesus, Ele fala e diz: porque Deus, o Pai, ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. É uma revelação que é dada pelo próprio Espírito de Deus. Cheios do conhecimento de Deus, vamos ler Isaías, capítulo de número 11. Do 1 ao 9 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Olha, o 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Por quê? Por quê? Por que todo esse cenário? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu queria que você entendesse essa palavra. Para você que não tem mais esperança de vida, para você que olha para as situações e o cenário global e diz: não há mais jeito, a iniquidade se multiplica, a violência e a maldade humana, que jeito haverá para essas gerações? Cada dia de mal a pior. Mas o Senhor, Ele traz uma promessa. E essa promessa, querido, ela já está sendo trabalhada e edificando vidas. Ela já está acontecendo. Porque Ele veio para trazer tudo isso. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Ele foi aquele que brotou o rebento do tronco de Jessé. Por que que o texto escrito de Isaías, ele não fala Davi, ele fala Jessé? Porque seria algo muito menor, sem muita importância. Quem era Jessé? Jessé passou a ser conhecido a partir de Davi, seu filho. Mas aqui para mostrar que Deus, Ele usa coisas pequenas para confundir as grandes. Que Deus, Ele manifesta o seu poder através de coisas pequenas, de pessoas improváveis. Ele manifesta o seu poder e Ele realiza as suas obras como Ele quer.
Ele usa o pequeno Davi. E através de Davi veio exatamente o rebento, para trazer através das gerações o Cristo, o menino que foi profetizado pelo profeta Isaías, que fala: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o poder, o governo está sobre os seus ombros. Ele vai declarar que Ele é o príncipe da paz, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Nós podemos observar, queridos, que Jesus de Nazaré, rejeitado pelas autoridades da época, desprezado por muitos, pelos estudiosos, pelos grandes mestres, parecia que não tinha beleza nem formosura, como é descrito pelo próprio profeta Isaías. Mas foi através dele o rebento, o renovo que frutificou. E através dele, essa semente, ela foi espalhada. E através de muitos brotos hoje, a obra do Senhor, ela está sendo realizada no mundo. E o Senhor, Ele diz: e todos me conhecerão. Do menor ao maior me conhecerá. Porque Ele, o broto, o renovo, o broto ele é uma parte da árvore bem pequenininha, que fica na ponta, no final do galho, que talvez alguém ache que não serve, que não vale muita coisa, mas é dali que saem os frutos, é dali que acontece a multiplicação, é dali que a obra acontece, é dali aonde vem a frutificação. Ele vai dizer: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É Jesus. Olha que o escritor, ele usa a palavra repousar e não pousar. Pousar, queridos, é um pouso de avião. Mas aqui ele diz repousar. O repousar aqui significa aquele que veio para ficar, para permanecer, para estar com Ele. Quando Ele diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. É por isso que o conhecimento de Deus, querido, ele tende a se espalhar sobre todo o planeta Terra. Porque ninguém terá desculpa de dizer que não sabia, que não conhecia. O conhecimento de Deus, querido, ele tomará a maior proporção. A iniquidade, ela pode se multiplicar. A violência, ela pode se multiplicar. Tudo pode aumentar. Mas o conhecimento de Deus também, ele vai tomar maiores proporções. Sobre a terra, o temor do Senhor, Ele tomará conta dos corações dos homens e dominará as suas vidas. E nós vamos ver aqui um cenário de uma profecia que está em andamento, desdobramento, e algo que está para se materializar, para acontecer. Nós podemos ver que o profeta, ele descreve animais ferozes, animais violentos, animais venenosos, e ele vai mostrar dentro desse cenário pessoas indefesas,
pessoas que não são poderosas, mas que estão dominando. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Um povo que muitos não acreditavam, por não serem poderosos aparentemente, em poderes bélico, econômico, mas esses poderosos terão poderes que dominarão, e que nenhum poder maléfico lhes fará dano algum. O Senhor, Ele vai declarar: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Esse tempo, querido, é um tempo em que as Escrituras, ela declara e está em exposição. E esse tempo chegará. Muito em breve, tudo está sendo preparado. Tudo está sendo trabalhado. Estamos vivendo uma dispensação em que o Espírito Santo, ele trabalha na vida humana. Ele realiza as obras de Deus no coração do homem. Ele está transformando o homem, a mulher, em uma nova criatura, em um homem nascido de Deus, da água e do Espírito. Um homem preparado para esse tempo. E não se fará mal nem dano algum em todo o monte santo do Senhor. Porque, querido, a terra, ela se encherá do conhecimento do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, assim será o conhecimento de Deus sobre a terra. É por isso que quando eu prego e digo que dias melhores virão, é porque eu tenho base na palavra de Deus. Não pregamos heresia nem achismo, mas pregamos aquilo que a palavra de Deus declara, revela. Esta é a verdade que você precisa se apegar. Nunca perder a esperança, porque tem um Deus trabalhando em nosso favor. Aleluia! O conhecimento de Deus. Qual foi a procedência? Veio o povo de Israel. Antes, querido, o povo de Israel, quando eles começaram a escrever, o povo, ele tinha um conhecimento de Deus tão profundo, que os estudiosos sabem disso, que eles escreviam e não usavam vogais, porque havia um conhecimento maior. Porque, queridos, quando o homem ele busca o conhecimento de Deus, existe o que? Paz, prosperidade, bênção sobre a vida dele. E houve períodos em que o povo andou com Deus, tinha conhecimento de Deus. E foram períodos que eles escreviam usando apenas as consoantes. Porque quando alguém ia ler, o conhecimento era tão vasto, que na leitura feita sem vogais, a pessoa já ia colocando as vogais só pelo conhecimento. Passaram-se os tempos. Eles tiveram medo que o conhecimento de Deus fosse acabando. As dificuldades, os pecados, o homem vai se afastando de Deus, e o conhecimento de Deus, ele vai diminuindo. E eles começaram a escrever usando as vogais junto às consoantes.
porque o povo estava esquecendo. Mas o conhecimento de Deus, querido, ele está começando a aflorar. Ele vai chegar a uma proporção tão grande. Deus, ele está trabalhando, usando pessoas, através das mídias sociais, através de todos os meios de comunicação. Mas o conhecimento de Deus, ele tende a aumentar sobre todo o planeta Terra. O Espírito do Senhor, ele veio e repousou. E esse Espírito do Senhor, assim como o Espírito Santo foi com o Senhor Jesus durante todo o seu ministério, esse mesmo Espírito, ele está com a igreja. E ele veio para ficar com a igreja. Ele declara que ele vem para ficar convosco para sempre. Para sempre. Então ele repousou. Significa que ele permanecerá conosco. Esse espírito de conhecimento, de entendimento a respeito do Senhor. E ele traz, amados, capacidade. Ele capacita o homem à sabedoria e ao entendimento, que são virtudes e habilidades observadas na vida daqueles que conhecem e praticam a lei do Senhor. O homem mais sábio da terra, querido, não é aquele que descobre coisas extraordinárias. O homem mais sábio da terra não é aquele que faz grandes inventos. O homem mais sábio da terra é aquele que teme a Deus, porque ele tem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele gera temor. Ele gera o temor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Essa palavra que é a palavra de Deus, ele diz: guardai-vos, guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este povo grande, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque guarda as leis do Senhor. Guardar a lei do Senhor no coração é ser, querido, tomado e governado pelo temor. É você ter o conhecimento e praticar o que agrada a Deus, porque você teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo, respeitá-lo e honrá-lo. Na hora que o pecado bate na sua porta, você diz não, porque você não quer desagradar aquele que você ama, por causa do conhecimento e do temor do Senhor. Aleluia! E esse texto que Paulo ele escreve, ele vai exatamente mostrar. Esse próximo texto, eu não estou falando de Hebreus, porque Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Vou falar de Colossenses, tá? Colossenses 9 e 10, capítulo 1, 9 e 10. Paulo, ele pedia o conhecimento para a igreja do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Está vendo? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso. Essa é a profundidade. O conhecimento, ele gera o temor do Senhor. O espírito de conhecimento, ele traz o temor. O amor, o conhecimento de Deus, ele alimenta esse temor. Eu não estou falando aqui, queridos, de conhecimento que gera debate. Não. Eu não estou falando aqui de um conhecimento superficial teológico. Não. Eu não sou contra o conhecimento. A gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que fazer teologia. É ótimo, é bom quem puder. Mas eu estou falando que o conhecimento de conhecer verdadeiramente a Deus não é discussões de quem sabe mais, de quem sabe mais Bíblia, de quem sabe mais versículos, discussões acirradas sobre tópicos teológicos. A gente vê pessoas aí com essas discussões, né, irmãos? Ah, porque Jesus virá no final da grande tribulação. Não, porque ele vai vir antes. Não, porque ele vai vir depois. Irmão, Jesus vai vir. Essa é a certeza da igreja. Vamos parar de discussão. Jesus virá. Ele prometeu. Eu não falo desse discurso, desse conhecimento que gera contenda, que gera discussões tolas. Mas eu falo do conhecimento de você conhecer a Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus que se revela a você, o Deus que fala com você. É você perceber e conhecer na intimidade e saber que Ele está com você. É você conhecê-lo de fato e de verdade e crer no que Ele falou. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem esse conhecimento e essa certeza não tem medo, não se atribula, não, porque tem a certeza de que o Deus que você serve, Ele é fiel na sua vida, Ele é Deus na sua vida, Ele está com você, Ele lhe ama. Conhecimento de Deus é você ter experiência para contar. É Ele ter se tornado real para você. É você ter convicção da existência desse Deus. É o que a palavra de Deus diz, que é necessário que aquele que crê em Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É este conhecimento de você esperar nele e saber que Ele é fiel. Então, queridos, nós não falamos sobre esse conhecimento que muitos pensam ter, mas quando vem a dificuldade, a prova, cadê a intimidade? Cadê o conhecimento? Amados do Senhor, quando o Senhor se torna real na vida do homem, quando o homem conhece a Deus verdadeiramente, haverá uma mudança radical na vida deste homem, na vida desta mulher. É uma obra que o Espírito Santo realiza na vida humana. E depois que o Senhor realiza esta obra na vida humana,
através do sacrifício que ele realizou na cruz. Agora o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você. O espírito de sabedoria, de conhecimento, ele passa agora a repousar, a permanecer em você. E agora, queridos, ele vai lhe usar para esta grande obra, os brotos, para que todos também possam conhecer o Senhor. A ideia que Isaías dá é que Deus vai usar pessoas improváveis para propagar o conhecimento de Deus. Deus vai usar os brotos, os remanescentes. Não precisa ser o carvalho inteiro. Não, apenas o brotinho. Deus não está chamando quem fala mais, ou fala bonito, ou quem tem muito conhecimento. Mas Deus, ele chama você. Deus, ele conta com você para esta grande obra, para que todos conheçam o Senhor. O Deus da Bíblia é simples. As pessoas, elas podem conhecer o Deus Todo-Poderoso através de você, até mesmo sem palavras. Pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua fé. Através da sua fé. Aleluia! Porque, queridos, o poder é de Deus. Não é nosso, o poder é de Deus. E é Ele que nos aperfeiçoa. É Ele que aperfeiçoa a vida humana, para que Ele possa usar para realizar as obras que Ele quer. Você sabe falar? Fala. Você sabe falar. Você sabe se comunicar. O Senhor lhe deu a ferramenta mais poderosa, a comunicação. E a comunicação, ela é importante para que o grandioso Deus, o Messias, ele seja propagado cada vez mais através da sua boca, das suas palavras. Bendito é o Deus de Israel. Quando o homem, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não se contém em ficar parado. Ele não se contém em ficar calado. Quando ele tem esse conhecimento, quando ele passou por esta obra de transformação, ele tem prazer em testificar, em ser uma testemunha, com simples palavra, que o Senhor, Ele salva, Ele cura, Ele batiza o homem com o Espírito Santo, Ele transforma a vida humana, e Ele prepara a vida humana e ainda leva para morar no céu. A terra se encherá do conhecimento de Deus. Qual será a razão? Evangelho de João, capítulo 17. O versículo 3, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, Ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. O conhecimento de Deus, querido, ele precisa ser propagado, porque a vida eterna é essa. Só tem vida eterna quem tem conhecimento de Deus. Conhecimento que eu falo novamente é o temor, é o amor,
é andar nos seus preceitos, é guardar as suas leis, é obedecer às suas leis, é honrá-lo, é amá-lo, é submeter-se à vontade de Deus. A vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É isso. É a única coisa que o mundo precisa. Muita gente está esperando com muitas expectativas nos governos, nas decisões mundiais, nas ideologias, mas nada disso trará solução para o mundo que nós vivemos. A única coisa que vai trazer mudança, dias melhores, e nós temos essa certeza, é o conhecimento de Deus, porque esta é a vida eterna, que todo homem, que todo ser humano conheça ao Altíssimo, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E Jesus Cristo, em suas palavras, Ele disse para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então nós temos essa missão de propagar, até que chegue o tempo que não precisará mais. Enquanto precisar, os dias de hoje precisa. Fala, propaga, anuncia, grita bem alto que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é o Salvador e Senhor de toda a terra. Não tenha medo, porque assim como o Pai enviou Jesus Cristo para salvar e para trazer o espírito de conhecimento, Ele também envia a todos nós. A todos vocês são enviados para continuar realizando esta missão do conhecimento de Deus sobre toda a terra. Porque quando toda a terra conhecer a Deus como o único Deus, haverá paz, prosperidade, saúde plena, vida abundante. Viu, irmãos? Cessarão as guerras, cessarão os conflitos, cessarão as oposições, cessarão os pensamentos contrários, porque a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Ninguém terá falta de nada, porque todos poderão dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Haverá um só Deus e um só povo. Grande é o Deus de Israel. Queridos, você não pode negligenciar na busca. Você não pode negligenciar em prosseguir conhecendo ao Senhor. As Escrituras Sagradas, elas declaram para nós: o Senhor, Ele fala bem claro: o meu povo perece por falta do conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento que gera temor. Por falta do temor,
o homem está perecendo, provando a resposta dos seus próprios pecados. A falta do conhecimento de Deus. Será que alguém pode viver frequentando uma igreja, andar com a Bíblia e até conhecer alguma coisa da Bíblia e não conhecer a Cristo? João 14, versículo 8. Os discípulos conversavam com Jesus Cristo. E um dos discípulos, chamado Filipe, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai. E agora Jesus, ele vai declarar para Filipe que Filipe ainda não conhecia o Senhor verdadeiramente. Judas andava com Jesus, mas não conhecia Jesus verdadeiramente. Agora Filipe vai falar para Jesus, e Jesus vai responder: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Amados, a gente precisa se aprofundar e entender isso aqui. Jesus está perto de nós, Ele está conosco. Mas será que nós conhecemos o seu sussurrar, o seu falar, a sua voz? Jesus está dizendo: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e não me tendes conhecido, Filipe. Tu ainda não me conhece. E Jesus vai completar, vai dizer: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem conhece a Jesus conhece o Altíssimo. Quem conhece a Deus conhece a Jesus. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aleluia! Queridos, nós vamos concluir dizendo que o conhecimento de Deus, ele é revelado nas Escrituras Sagradas. O nosso Deus, ele tem nome. O próprio Cristo diz: as Escrituras testificam de mim. Ele nasceu lá em Belém. Ele é o Filho de Deus. Leve a sério o Deus que você adora. Leve a sério o Deus que você serve. Leve a sério o conhecimento de Deus. Você precisa prosseguir conhecendo a Deus. Você não pode parar, porque Deus, ele é infinito. Nós nunca o conheceremos na sua totalidade. O pouco que nós sabemos foi o Espírito Santo que nos revelou. E o Espírito Santo, ele quer ver o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa intimidade, o nosso desejo de conhecer o Deus das Escrituras. Tem muitos cristãos como Filipe, são crentes, mas não viram a Cristo, não conheceram a Cristo. Cristo ainda não se revelou para eles. São aqueles, querido, que vivem pacientes. Eles vão ali, vão acolá, vão para outro canto, vão ali, estão procurando alguma coisa que eles ainda não encontraram, porque verdadeiramente ainda não conheceram a Cristo. Cristo tão perto. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e tu ainda não me conhece. Não é necessário, querido, você estar indo ali ou acolá.
Está aqui o Cristo das Escrituras, Ele está bem pertinho de você. Aleluia! Nunca desista do privilégio e da responsabilidade de conhecer a Deus. É através disso que Deus vai encher a terra do seu conhecimento. Seja zeloso, prossiga em conhecer, não negligencie, aproveite o privilégio que Ele te deu. Você é filho, você é filha, e você precisa conhecer o Pai. A paz mundial será o resultado do conhecimento de Deus sobre a terra. Amém, querido? Você crê? Então deixa Deus se revelar para você através da palavra. Deixa o Senhor inundar o teu coração. Ele quer se revelar e se tornar real, para que você tenha uma verdadeira experiência, uma experiência pessoal, e você possa dizer: verdadeiramente eu conheço a Deus, porque é Ele que se revelou a nós, e Ele quer se revelar muito e muito mais. Então, queridos, vamos ficar de pé. Quem tem esse conhecimento e conhece a Deus verdadeiramente, o ama, o honra e o busca. Jesus passava horas e horas na presença do Pai, porque o conhecia, o amava e o honrava. Se você perdeu o desejo pelas Escrituras Sagradas, pela oração, pelo ensino, você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Ele quer se revelar para você. Conhecer, não de ouvir falar. Conhecer não porque o pregador pregou e falou, mas verdadeiramente você ter convicções de que Ele está em você e que você está nele. Amém? Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso.